O álibi é um desses temas que, pela grande importância, precisa ser revisitado com frequência. Na apuração dos fatos, a lógica do direito penal desemboca em dois pontos principais: a materialidade e a autoria. O primeiro diz respeito à existência física dos crimes e se comprova nos homicídios, principalmente pelos laudos de corpo de delito. O segundo ponto é o do nexo, ou ligação, que atribui a prática dos crimes a uma ou mais pessoas em particular. O álibi tenta justamente desconstruir essa imputação ou responsabilidade. Somente se ultrapassada esta etapa analítica é que se entrará no campo subjetivo dos fatos, com a avaliação dos motivos que levam aos crimes. Vou ler um artigo de minha autoria sobre o assunto. O elegante senhor Meira ajusta os óculos e tenta tirar proveito da fala de seu cliente. O senhor Vaux, meio abatido, parece mergulhado em uma espécie de purgatório particular. Ele fazia de tudo para tornar verossímil sua história. Por coincidência, acreditem ou não, ficou amigo de uma velha rica, a senhorita Emily French, que havia sido assassinada. Para piorar a situação, ele constava como o único herdeiro do testamento que foi feito poucas semanas antes do crime. Que espécie de ligação? Além do interesse financeiro, ligaria um jovem bonito e cheio de vida a uma senhora que, além de ser 40 anos mais velha do que ele, não possuía nenhum atrativo físico. Com um cenário desses, é natural que a polícia o tivesse na conta de seu principal suspeito. Estamos no meio de um conto de Agatha Christie e o enredo desembocará em um final surpreendente. Mas, naquele momento, o advogado tentava sobrepor ordem aos pensamentos do Sr. Vaux. Era certo que a promotoria diria que seu cliente matou a vítima por causa do dinheiro. No processo, existiam informações de que ele andava financeiramente mal das pernas, e o testamento lhe acenava, ao final do túnel, como a mais fácil das soluções. O Sr. Vaux, confuso, insiste que a senhorita French, só depois de muito tempo, o pediu para lidar com o patrimônio. O entrave era a governanta, replicou o advogado. Ela confirmou que a vítima era um as nos negócios e nunca cometeu qualquer deslize. Neste ponto, entramos em dois padrões quase invariáveis dos processos penais. Primeiro, o ser humano tende a se defender e o cliente, por um movimento espontâneo de sua psique, se enclausura em busca de justificativas. Segundo, mesmo diante de um profissional tarimbado, ele não conta toda a história, ou só a narra em blocos e por espasmos, de forma que é comum que os advogados trabalhem com uma versão fabricada por esses mecanismos psíquicos. Na continuidade da entrevista, os dois mergulham no ponto central do caso. Um terceiro poderia ter entrado na mansão da senhorita French e a matado. Era preciso abalar as provas contra o Sr. Vaux, e nada melhor para isso do que tirá-lo do centro dos holofotes, ou pelo menos direcionar os refletores a outros locais. O sobrinho da senhorita French, Eureka, era isso. Eis o ingrediente que faltava. O sujeitinho era um vigarista de carteirinha e já havia flertado com o dinheiro da velha. Só podia ser ele, disse o acusado, diante de uma ideia que lhe pareceu genial.
mas não se viu nem rastro do gatuno no dia dos fatos. Há muito tempo ele não visitava a tia, ponderou o advogado. A tese de um terceiro na cena do crime foi utilizada no julgamento dos Nardones. A defesa tentou mostrar a possibilidade de alguém ter entrado no edifício Londo na fatídica noite e jogado a vítima do 6º andar. No entanto, a perícia demonstrou a impossibilidade cronológica dessa sugestão. Onde quer que existam processos, o álibi é um dos principais argumentos. Em sua origem, a palavra é formada pela junção de dois termos, ao, outro, e ibe, lugar. É óbvio que se o réu provar que no momento dos fatos estava em lugar diverso do indicado na denúncia, toda acusação cai por terra. Diria sumariamente que existem 3 espécies de álibi. O primeiro é o clássico, que consiste na prova direta de que o acusado não estava na cena do crime. Voltaremos em breve a este ponto e às suas dificuldades. O segundo é um subtipo à brasileira, quando a defesa invoca fatos alheios e não averiguáveis, na tentativa de sobrepor dúvidas ao contexto probatório. O réu, por exemplo, diz que comprou a carga receptada de um sujeito de nome Paulo Marcos, mas que não tem mais informações sobre ele. Esse tipo de argumentação é muito utilizada por políticos acusados de corrupção, peculato e outras infrações contra a administração pública. O terceiro é uma variação sutil. O réu, logo após o crime, volta para casa ou para um local em que possa ser visto por várias pessoas. Como o espaço de tempo é curto e as testemunhas, usualmente, não têm como descrever com precisão o tempo em que os fatos ocorreram, há uma boa chance de o álibi dar certo ali. O advogado alemão Ferdinand von Schirach narra a história de um roubo. O réu e descendente de libaneses, o álibi, subtraiu quase 15 mil euros em uma loja de penhores e logo em seguida correu para casa a fim de forjar a prova de sua inocência. Abre aspas. A vítima chamou a polícia e forneceu uma descrição detalhada do agressor. Quando os policiais invadiram seu apartamento, ele estava sentado no sofá bebendo chá. Vestia uma camisa verde clara, contendo uma inscrição em amarelo vivo, Fossil to Work. Ele não sabia o que significava, mas achava bonito. Os policiais o prenderam. Fecha aspas. No caso, um dos irmãos do réu, de nome Karim, aproveitando-se da circunstância de todos os parentes serem incrivelmente parecidos, passou a acusar o caçula pelo roubo e, em seguida, disse que na semana anterior ao delito, a família foi presenteada com inúmeras camisas, como a encontrada com álibi. Claro que ele, propositadamente, mandou estampar as roupas em uma gráfica. Os irmãos, de repente, se acusavam reciprocamente, abalando a única linha investigativa da polícia, justamente o conjunto de descrições físicas relatado pela vítima. Se todos os irmãos eram parecidíssimos, como condenar com base em um retrato falado? Voltando ao primeiro ponto, o álibi clássico. A grande dificuldade é quanto à isenção dos testemunhos. Normalmente, o réu se apoia no depoimento de um parente próximo ou da esposa para comprovar sua versão. As defesas, na maioria das vezes, arrolam as testemunhas
apenas para as sessões do júri. Quando me defronto com uma situação parecida, procuro demonstrar o absurdo do relato. Certa vez, perguntei à esposa de um réu: por que motivos a senhora, que diz ter uma informação tão importante, não a relatou à polícia? Se o que diz fosse verdade, seu marido sequer ficaria preso. Mais à frente, durante os debates, ressaltei: ninguém manteria uma prova dessas a 7 chaves. Quem a tem vai utilizá-la na primeira oportunidade. Isto é da lógica da vida. Agatha Christie, para dar mais tessitura ao seu álibi, utilizou um enredo engenhoso. A senhora Vaux, numa guinada que até há pouco parecia impossível, resolveu depor contra o marido. Mas essa agora, sussurra o Dr. Mayher, que naquele instante queimava os neurônios para encontrar uma saída, quando de repente recebe uma visita para lá de estranha. Uma mulher, com um rosto carcomido por ácido sulfúrico, lhe entregou uma carta. Por nada deste mundo, contaria como conseguiu pôr as mãos no documento. Tenho os meus métodos, espero que o doutor me entenda. O Sr. Mayher, ao ler as folhas amafanhadas, a olhou com perplexidade. No texto, enviado pela senhora Vaux a um amante, a esposa adúltera diz que quem matou a senhorita French foi o seu novo namorado, mas que ela denunciaria falsamente o marido. O solerte profissional se permitiu um sorriso irônico. Em breve, ele destroçaria os argumentos da promotoria em plenário, e nada o deixava mais satisfeito. Com o perjúrio demonstrado, o Sr. Vaux foi absolvido. O cliente, após a leitura da sentença, se congratulava de alegria, quando algo começou a inquietar o advogado. Ele olhou para a senhora Vaux e, de repente, os seus trejeitos lhe pareceram conhecidos. Será? Mas de onde então? Aí ele coça a cabeça e, num estalo, junta as peças. Sim, a mulher do rosto carcomido e a senhora Vaux eram a mesmíssima pessoa. Por que fizeram isso? Indagou surpreso. Ora bolas, ninguém acreditaria em um álibi tão óbvio, respondeu a esposa. Precisávamos de um pretexto forte, e nada melhor para isso do que tornar o réu vítima de uma conspiração abjeta. Poderia ter salvo seu marido por outras vias. Sempre acreditei na sua inocência. A senhora não? Ela sorriu, de um modo oblíquo e quase inocente. Ele é o culpado, disse, abaixando o tom de voz. Grande abraço a todos.